Fala galerinha da Vital, tudo bem com você? Vamos lá, chegamos então hoje na letra D de dado. A letra D de dado que significa desfibrilação. Porém, antes da gente começar aí a letra D, eu quero que você preste atenção porque no meio de tudo isso que está acontecendo, tem um coleguinha seu que está na letra A, tem um coleguinha seu que está na letra B, tem um coleguinha seu que está na letra C fazendo compressão, tem outro coleguinha que está na letra C também, só que nas medicações, nos medicamentos, aspirando, fazendo adrenalina, e você hoje vai fazer a letra D de dado. E você vai ver o médico enquanto isso, pensando assim: o que causou essa parada cardíaca? E você vai estar ajudando ele a resolver. Por quê? Não adianta só fazer a compressão para o coração tentar voltar, tem que tratar a causa. O que levou esse paciente a ter uma parada cardíaca? Então, antes de eu falar da letra D, calma que eu vou falar hoje, no vídeo de hoje, a letra D. Porém, vamos pensar o que pode estar causando, porque o que pode estar causando, se você tira a causa, o paciente volta, o paciente melhora, o paciente volta o coração dele a bater. Então vamos pensar junto com o médico aí quais são as causas e o que nós podemos fazer para melhorar esse paciente. Então eu vou pôr na tela as causas e já eu te explico, tá? Vamos copiar aí, vamos ler junto? Então tá, na tela, ó. Tem aí, ó, causas prováveis. O que será que está acontecendo com este paciente para que ele tenha esta parada cardíaca? Então tem uma decorebinha, ó. Tratar as causas reversíveis. Tem a decorebinha das causas que são 5Hs e 5Ts. Começa com H ou começa com T. Então vamos lá no H, ó. Hipovolemia, hipoxemia, hipo ou hipercalemia, hidrogênio, que é a acidose, hipotermia. 5T, 5 coisas que podem estar causando parada que começa com T. Tensão no tórax, que é o pneumotórax, tamponamento cardíaco, tóxicos, que pode ser uso de drogas, medicamentos, trombose pulmonar, tromboembolia pulmonar, trombose coronariana, um infarto, né? Então, vem para mim. Seguinte, boa questão para cair semana que vem, ou boa questão para cair numa prova, né? Que você vai fazer aí. Por exemplo, se você for fazer uma prova para UTI, eles podem te perguntar quais são as causas de parada cardíaca. Então, veja, primeira coisa, parada cardíaca é diferente de infarto. Infarto eu não vou nem comentar muito, porque nós já estudamos em saúde do adulto. Vê lá no seu caderninho de infarto. Hoje é parada cardíaca. Meu, o que levou esse coração a parar? Então tem uma decoreba. Ah, professor, isso cai numa prova? Nossa, como é que eu vou saber? São 5H e 5T. 5 doenças começam com H, a letra H. E 5 doenças começam com T. Então vamos lá, vamos juntos aí, você leia no seu caderno e vai anotando do lado o que é, porque às vezes você anotou o nome, mas eu não entendi o que é, vou te explicar agora. Então vamos lá, vamos começar do primeiro, ó. Hipovolemia. O que é hipo? É para baixo. Volemia é de volume. Então o que é causa de hipovolemia? Exemplo de causa de hipovolemia: desidratação. Então lembra que eu te falei ontem, na aula de ontem, que chega uma criança lá no Nordeste que tem diarreia, ela perde líquido e ela tem uma hipovolemia. Como é que trata essa hipovolemia aí, ó? Dando volume. Se ele tá com hipovolemia, a pressão abaixa. Então anote aí, ó, hipovolemia abaixa a pressão. Se abaixa a pressão, o paciente, a pressão abaixa tanto que o coração para. Para que o coração volte a funcionar, tratamento, coloca aí no cantinho, ó, da hipovolemia, hidratação. Lembra do soro fisiológico 1000 ml? Soro fisiológico 1000 ml na veia. Faz o soro fisiológico,
Conforme vai aumentando aí ó, a quantidade de líquido circulando, isso faz com que o coração volte a bater. É claro que estamos fazendo as compressões. Outra coisa que é hipovolemia é, por exemplo, perda de sangue, sangramento, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca. Se chega um paciente vítima de acidente, estamos na urgência e emergência. Se ele está sangrando, tem que conter este sangramento. E se ele perdeu sangue, ele precisa receber bolsas de sangue. Então, ó, resumindo aí da hipovolemia. Hipovolemia é diminuição de volume. Hipo é baixo, volemia, volume. O que pode ter causado isso? Diarreia, desidratação, pessoa não bebeu líquido, vômitos, tudo que faz o paciente perder volume. Queimadura, sangramento. Se o paciente tem sangramento, tem que estancar o sangramento. O que vai fazer para esse paciente além disso? Vai fazer 1000 ml de soro fisiológico e o sangue. O médico vai pedir, então, uma bolsa, 2 bolsas de sangue para esse paciente. Se tratar isso, o paciente melhora. Deu para entender? Vamos para a próxima doença que também pode levar à parada do coração, parada cardíaca. Hipóxia. Ah, essa é fácil, hein? Essa eu já expliquei. Hipo é para baixo. Oxi vem de quem? Oxigênio. Então, uma baixa de oxigênio faz o coração parar? Faz o coração parar. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que sofreu, por exemplo, afogamento. Enquanto ela estava embaixo d'água, não tinha oxigênio. Hipóxia. Hipóxia faz o coração parar. Então, o que precisa essa pessoa? Oxigênio. Outro exemplo aí para você trazer para a vida que você vê na televisão direto, por exemplo, coronavírus. O que o coronavírus faz no pulmão? Ele invade os pulmões, vem líquido e inflamação para o pulmão, não entra oxigênio. Se não entra oxigênio, hipoxemia. Hipoxemia pode fazer quem parar? O coração, parada cardíaca. Então, por que intuba? Por que vai intubar esse paciente? Então já é o tratamento, anota aí, ó. Hipoxemia, dar oxigênio. Ué, se a pessoa está com pouco oxigênio, o que você faz? Dá oxigênio para essa pessoa. Esse oxigênio, muitas vezes, ele é feito com o AMBU, que é o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Depois do AMBU, pode ser que opte pela intubação. Por que intubação? Porque intubação é melhor, dá para usar um aparelho chamado ventilador mecânico, tá? Professor, então, como é que eu anoto aqui mesmo? Ó, hipoxemia, baixo oxigênio no sangue. Hipóxia. O que dá de tratamento? Oxigênio. Por onde neste momento? Pelo AMBU ou pela intubação com o uso de ventilador mecânico, que aí vai jogar o oxigênio com pressão para dentro do paciente. Próxima doença aí, ó. Hipo ou hipercalemia. Então, né, um nome estranho, né? A gente não tinha comentado ainda, mas vamos lá. Esse hipo, vamos falar primeiro vai da hipo. Hipocalemia, hipo é para baixo. Esse calemia é potássio. Na aula de ontem eu falei do potássio. Nós temos potássio dentro de nós e esse potássio é que ajuda a contração, a parte elétrica do coração. Sabia que o coração tem uma parte elétrica? É isso mesmo, você que não assistiu a aula de saúde do adulto lá de cardio. O coração, ele precisa de um estímulo. Ele precisa desse estímulo que diz para ele contraia, contraia, contraia. Esse estímulo elétrico é feito através dessa substância que é o potássio. Então, ó, professor, você explicou aí, coloca de uma maneira mais fácil. O potássio ajuda na parte elétrica do coração. O potássio ajuda na parte elétrica do coração, faz o coração contrair. Para o coração contrair, precisa de potássio.
Veja, se um paciente está com pouco potássio, hipocalemia, olha o nome, né, que eles colocam também, né? Hipocalemia. Hipocalemia é pouco potássio no sangue. Se ele está com pouco potássio, o que tem que dar para ele? Cloreto de potássio. Mas, professor, você falou na aula de ontem que cloreto de potássio pode matar o paciente. Eu falei que se você fizer para um paciente que está bem, que não tem parada, você vai lá e faz 2 ampolas de uma vez. Isso não existe. Isso causa óbito do paciente. Mas esse nosso pacientinho aqui, ele está precisando. Ele não. Ah, professor, como é que ele perdeu esse potássio? Pode ter sido um monte de coisa, até pelo sangramento. O sangue saiu potássio junto, tá? Tem outras causas, mas hipocalemia é baixo potássio no sangue. O contrário também é verdadeiro. É muito potássio no sangue. Se a pessoa tiver muito potássio no sangue, professor, como é que a pessoa tem muito potássio no sangue? Ah, um paciente que tem problema renal, o rim da pessoa não funciona, aumenta o potássio no sangue. Esse aumento de potássio no sangue faz o coração parar. Lembra que eu falei ontem? Vamos dizer você aí, você que está normal. Em você que está normal, posso fazer 2 ampolas de potássio direto na veia? Não. Porque quando você faz muito potássio, eu tenho hipercalemia. Hipercalemia é o aumento do potássio. Isso faz o coração parar. Isso faz o coração parar. Por incrível que pareça, o tratamento para esse paciente é dar insulina. Olha que coisa maluca, né? Vai dar insulina para esse paciente. A insulina faz o potássio sair da corrente sanguínea, tá? A insulina faz o potássio sair da corrente sanguínea. Então, resumindo, hipopotássio, pouco potássio. O médico vai pedir para você fazer cloreto de potássio na veia. Pode? Pode. Nesse paciente em parada, pode. Ou o paciente tem muito potássio no sangue. De repente o médico fala para você, faz insulina. Você fala, meu, insulina é pro diabetes. E aí, só que eu estou te explicando que a insulina, ela tira esse potássio do sangue, joga para dentro da célula e fica tudo normal, tá? Então, ó, medicamentos, mais medicamentos aí que a gente pode usar na parada. Anotou aí a insulina, tá? Próximo. Hidrogênio, acidose. Comentei ontem que uma pessoa que tem muito ácido no sangue, ela está num processo chamado acidose. E a pessoa que causa acidose dentro de nós chama hidrogênio. Olha que coisa. É o H+. É esse Hzinho, né? Lembra? Ó, tá vendo que as doenças começam tudo com H? Por isso que são 5 Hs, ó. Eu já falei de um H, que é, ó, hipovolemia, hipóxia, hipercalemia. Agora eu tô falando do hidrogênio. Esse carinha dentro de nós, ele aumenta o ácido. Ele é o ácido. É a mesma coisa que eu dei o exemplo ontem do estômago. Quando você fala, nossa, meu, tô com uma queimação no estômago, é ácido. É o hidrogênio que está agindo lá, tá? O gás carbônico também aumenta a acidez. Então, gás carbônico e hidrogênio aumentam a acidez. Tá, professor, mas como é que resolve? Igual ontem. Ontem eu falei, ó, o ácido quer corroer. O ácido quer corroer. Quando você faz o bicarbonato, ó, tampona. Parece um tampão, né? Tampona. Neutraliza o ácido. E o ácido não faz mais nada. Já neutralizou. Então, o que vai ser o tratamento para esse paciente? 250 ml de bicarbonato de sódio, 8,4%. Professor, você falou muito rápido. Tá na aula de ontem. Falei na aula de ontem. E o último H aí, ó, hipotermia. Ah, esse eu não vou explicar não, ó. Você que vai me falar, ó. Hipotermia. Hipo para baixo. Termos é de temperatura, ó. A pessoa que está com a temperatura baixa. O normal da temperatura nós estudamos na saúde do adulto. Quanto que é o normal da temperatura? 36,5? 36,5, né? 36,5, todo mundo tem a temperatura
36,5, tá? Então aqui no Brasil, sua temperatura é 36,5. Você vai lá no Polo Norte, lá que tá um gelo, tudo bem que tá um gelo esses dias aqui também, sua temperatura é a mesma, 36,5. Vamos dizer que a pessoa caiu num rio e tava muito frio esse rio lá. Diminui a temperatura da pessoa. Se diminui a temperatura, isso chama hipotermia. Hipotermia. Por que a gente estuda na criança lá no bebezinho? Por que o bebezinho não pode ficar todo sem cobrir o bebezinho? Por que tem que colocar uma mantinha no bebezinho, uma roupinha no bebezinho? Porque o bebezinho, como qualquer pessoa, pode perder calor. E aí a temperatura baixa. Se a temperatura baixa, hipotermia causa parada cardíaca. Hipotermia causa parada cardíaca. Você já deve ter visto em filme, né? Da pessoa cair num lago de gelo lá nos Estados Unidos, né? Aqueles filmes americanos, a pessoa cai lá naqueles buracos de gelo, né? E pode ter parada cardíaca. Hipotermia, olha como é grave, gente. Por isso que no centro cirúrgico, tem nada a ver, né, com a aula de hoje, mas por isso que no centro cirúrgico tem que cobrir o paciente, porque lá tem ar-condicionado e durante a cirurgia o paciente pode perder calor. Se o paciente perde calor a temperatura baixa, hipotermia. O que a hipotermia causa? Parada no coração. Como resolve isso? Resolve isso fazendo o ABC, o CABD que a gente está fazendo, compressão, porém tem que aquecer. Se ele está frio, tem que aquecer. Muitos hospitais têm cobertor térmico, né? Que é um cobertorzinho que você liga na tomada, cara. É isso mesmo, você liga na tomada, o cobertorzinho ele esquenta. Ó, que gostoso para esses dias de frio, né? Outra coisa que pode utilizar é a manta térmica. Você já viu aí manta térmica, que é aquela manta de aluminizada, ó que bonitinho. Manta aluminizada, que parece papel alumínio, né? Que você coloca em cima da pessoa e isso faz com que retenha o calor. Mas como ela está com hipotermia, a gente usa até soro aquecido. Sabe o soro fisiológico? Aquele que você pegou lá no laboratório, lá na aula da série? A gente pega aquele soro, aquece num aparelhinho que a gente chama de banho-maria. É um banho-maria, igual um banho-maria que você faz em casa, né? A gente liga no banho-maria e aquece esse soro, tá? Então, aquece esse soro até 25 graus, né? E aí, faz esse soro aquecido no paciente. Isso vai ajudar a aumentar a temperatura. Aumentou a temperatura, o coração volta a funcionar. Olha só, tudo isso você vai estar fazendo junto com o médico ali. Então, professor, por que eu tenho que estudar isso? Você tem que ver se tem soro aquecido lá. Vai dar tempo de esquentar o soro ali? Você tem que já deixar tudo preparado, o soro aquecido para fazer no paciente. Então veja, acabamos os 5 Hs. Professor, como é que tu decorou isso? Ó, tudo começa com H, ó. Hipovolemia, hipohipercalemia, hipotermia, tudo começa com H. São 5 Hs. Agora vamos para as doenças, para as coisas que estão acontecendo. Começa com T, T, né? Letra T. Vamos lá. Primeiro lá, ó, tensão no tórax. Tensão no tórax nada mais é do que eu tenho um pneumotórax, por exemplo. Nós estudamos saúde do adulto pneumotórax. O que é pneumotórax? Se a pessoa caiu e furou aqui o tórax, pode entrar ar, pode entrar ar. Aí, professor, não tem ar aí? Tem ar dentro do pulmão. Tem ar dentro do pulmão, mas não tem ar aqui, ó, no tórax. Tá tudo fechadinho aqui, ó. Se abre um buraquinho aqui, ó, entra ar. Esse ar tá no lugar errado. Tem que ter ar dentro do pulmão. Pensa comigo, ó. Tem que ter ar por dentro do pulmão. Não aqui, ó, por fora do pulmão, tá? Ar por fora do pulmão, ar no tórax, chama pneumotórax. Estudamos em saúde do adulto. Resumo de tudo. O que o médico vai fazer com esse paciente? Que você vai ter que separar o material, que é fazer ali o dreno de tórax. Então veja, você vai trabalhar no pronto-socorro, você tem que chegar lá e ver se tem o dreno. Professor, claro que tem um dreno no pronto-socorro. Lembra que eu, por exemplo, trabalho em hospital público. O hospital público não tem, às vezes, o dreno ali naquele momento. Tem que pedir, você tem que telefonar lá, ô, manda um dreno aí. E aí eles mandam um dreno para você. Só que o médico é uma emergência, ele está precisando do dreno agora. Dei também uma aula de dreno de tórax em saúde do adulto. Vamos pro próximo.
Tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco, gente, esse eu não lembro não se eu expliquei não, eu acho que eu não expliquei esse não. Tamponamento cardíaco, mas a hora é agora. Tamponamento cardíaco é o seguinte, tem o coração, ó, vamos fingir aqui que minha mão é o coração, né? Ó, coraçãozinho bonito, nós estudamos o coração, nosso coração parece um coração de galinha a tamanho grande, né? Só que o nosso coração, ele é protegido. Você tem o coração, né? Que é aquele tá batendo o coração, ele tem uma capa de proteção. É como se você fosse lá no Extra comprar um presunto. Esse presunto ele vem embalado num plastiquinho, tem um plastiquinho lá. Nosso coração ele tem uma cobertura em cima dele. Essa cobertura chama pericárdio. Anote aí, ó, pericárdio. Peri é ao redor, cardio é coração. Então, pericárdio, ao redor do coração. Cara, você acredita que tem paciente que pode ter água aqui, sangue aqui? É como se fosse. Você já ouviu falar a expressão do tipo água no pulmão, né? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas é como se fosse uma água por fora do coração. Uma água no pericárdio. Tá no lugar errado, cara. O que o médico vai fazer? Você já deve ter visto isso em filme também. Ele enfia uma agulha aqui, ó. Enfia uma agulha aqui no coração da pessoa e vai puxar esse líquido de lá. Então o tratamento quem vai fazer aí, essa drenagem do pericárdio é o médico, tá? O que ele vai te pedir? Uma seringa de 20 ou uma seringa de 60? Sabia que tem seringa de 60 ml? Mas lembra da seringa de 20? Aquela grandona tem que ser a seringa de 20 ml. E um catéter, um gelco, ele vai te pedir um gelco. Então isso tem lá no carrinho de emergência. Em qual gaveta tá o gelco e a seringa lá? Segunda gaveta. Na segunda. A primeira é medicamento. A segunda tem seringa, tem catéter, material para punção, tá? Na segunda gaveta. Próximo. Tóxicos. Tóxicos, né? Começa com T. Tá sacando? Começa tudo com T. Agora, tóxico, tóxico. O tóxico, gente, pode ser drogas, mas qualquer tipo de droga. Pode ser, por exemplo, drogas ilícitas, cocaína, você já ouviu, que a pessoa usou cocaína e teve uma parada cardíaca? Pode acontecer. Uso de drogas como drogas lícitas também. Por exemplo, quem não está acostumado a beber álcool, se beber muito álcool de uma vez, pode ter intoxicação, tóxico, e pode levar a uma parada cardíaca. Então, isso vai ser muito importante, saber se algum familiar trouxe esse paciente que está em parada e perguntar, ele veio de uma balada. Se ele veio de uma balada, pode ter sido intoxicação por drogas, pode ter sido álcool, pode ter sido algum outro tipo de droga. Medicamentos também, em excesso, né? Por exemplo, quem vai cometer suicídio toma uma cartela inteira de medicamentos. Esse excesso de drogas pode causar uma intoxicação. Essa intoxicação faz o coração parar. Então o médico ele vai aplicar um antídoto. Mas ele tem que saber mais ou menos o que aconteceu, tá? Mas o médico geralmente sabe, se foi, por exemplo, numa festa, cocaína, e aí ele tem antídoto lá também. Não tá, geralmente tem um medicamento que chama Narcan. Anota aí, ó. Narcam, Narcan. Esse medicamento, ele ajuda, ele é um antídoto para várias drogas, tá? Principalmente por drogas, por exemplo, morfina, né? Ele é um antídoto, ele vai agir contra, tá? Chama Narcan. Professor, onde é que eu acho esse medicamento? Eu que te pergunto, onde é que está esse medicamento? Primeira gaveta, gaveta de medicações do carrinho de emergência, tá? Próximo. Começa com T também, ó, trombose pulmonar. Professor, eu já ouvi trombose nas pernas. Tem trombose no pulmão? Tem. É a tromboembolia pulmonar. Se a gente não estudou ainda, que eu acho que a gente estudou, mas se a gente não estudou, relaxa, que eu vou explicar muito melhor depois. Vai ter uma aula só de tromboembolia pulmonar, tá? Aí o médico vai decidir o que fazer, mas é muito difícil. Tromboembolia pulmonar é difícil de tratar rápido, tá? Então deixa para aula de tromboembolia pulmonar. E por último,
trombose coronariana, ou coronária, né? O que é a trombose coronária? É o infarto agudo do miocárdio, IAM. Geralmente o médico vai ali então mandar esse paciente para a área de cardiologia. Então você vai ter que levar, né, pegar uma maca, transferir esse paciente ali e ele vai para a unidade coronariana, tá? E aí lá na unidade coronariana, como em cardiologia a gente estudou o infarto, eles vão fazer um CAT, o cateterismo. O cateterismo nada mais é do que desentupir essa artéria entupida. Então, ó, resumindo, você que ó, pulou a aula lá de AM, infarto. O que é o infarto? Eu tenho o coração, tem as artérias do coração. Se ela entupiu, é igual a pia da cozinha que está entupida. Precisa desentupir esta pia, tá? E passando tudo isso, vamos então para a letra D. Professor, o que será a letra D? Vamos ver aí, ó. Letra D, gente, não é uma coisa só. Letra D é desfibrilador. Começa com D, ó. Desfibrilador. Monitorização. E tem também o desfibrilador externo automático. Vamos ver o desfibrilador externo automático? Aí, ó. Esse é um desfibrilador externo automático. Então presta atenção na imagem, que eu já vou te explicar melhor ele. Ó, eu quero que você olhe na imagem aqui. Ó. Tem um botãozinho de liga, tá vendo aqui? Ó? Botãozinho de liga, esse que está em verde. Tem um monitor, que nós vamos aprender a ler o eletrocardiograma. Isso mesmo, nós vamos aprender a ler eletro na próxima aula, tá? E tem um botão aqui, tá vendo esse botão aqui, ó, que tem um raio, né? Parece um raio, é o botão de choque. Tá vendo que tem uma pazinha aqui do lado, ó, essa pazinha e a outra pazinha. Então, ó, vem para mim, seguinte. Esse desfibrilador externo nós não vamos usar no hospital. Mas eu só tô passando para você porque esse desfibrilador externo, espero que o Lucas tenha comentado dele, né? Geralmente é bom a gente saber porque ele tem lugares que tem grande movimento. Por exemplo, professor, tem um desse no Shopping Taboão? Tem. No Shopping Taboão tem um desfibrilador externo automático. No metrô tem um desfibrilador externo automático. Lugares de muita movimentação tem um desfibrilador desse e ele é muito fácil de usar, gente, porque ele é automático, o nome já diz, ó, o treco é automático. A parte que você tem que fazer é o seguinte, colocar as pás no lugar certo. Então, qual é o local certo de colocar as pás? Então, ó, você vai ver o paciente, tem o desenho que eu vou colocar aqui do lado. Uma das pás eu coloco aqui, ó, do lado direito. Começa aqui em cima do lado direito. E a outra pá eu coloco, ó, logo em cima do coração aqui, ó, do final do coração. Lembra que eu te ensinei que o coração tá deitado para cá? Tá mais para o lado esquerdo? Então, ó, vou colocar o raio-x para você ver aí, ó. Onde é que eu coloco? Coloca aqui e coloca ali as pás. Tem até um desenho aqui no canto, ó, tá vendo, ó? Que ele já te diz, ó, cidadão, cola essa pá do lado de cá. Cidadão, cola essa pá do outro lado aqui, ó. Aí, o desfibrilador, ele fala, gente, o negócio fala, o negócio é automático. Ele fala pra você assim, ó, coloque as pás. Coloque as pás. Pás, ela é adesiva. Você tira aqui, ó, e cola a pá de um lado. Você tira aqui e cola a pá de outro. É claro que tem que tirar a blusa lá, a camisa do paciente. Por isso que lá no hospital a gente já deixa o paciente de peito nu, né? Já tira a blusa. Às vezes o bombeiro já traz com a camiseta cortada, né? Com a camisa cortada para a gente fazer a desfibrilação. Então, ó, não fique muito preocupado, ele é automático. Quando coloca, eu vou explicar melhor na outra aula, ele mesmo fala, ó, choque indicado. Choque indicado, choque indicado. Aí é só você apertar o botãozinho do choque e ele é automático, cara. Ele faz tudo sozinho. Mas não é esse que a gente usa no hospital. No hospital a gente usa esse aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Esse é o desfibrilador. Esse é o desfibrilador. Tá vendo que em cima tem as pás aqui em cima? Essas pás é você, o médico, que vai colocar. Tá? Às vezes o médico pede pra gente fazer, né? E ele só dá o comando pra nós. Tá vendo que tem uns botãozinhos aqui, ó, que parece botãozinho de fogão?
Parece lá no fogão, né? No fogão não tem os graus, né, do fogão, 250 graus, né, 180 graus do fogão. Aqui tem um botãozinho igual de fogão, cara. Esse botãozinho do fogão, a gente vai programar também, que eu já vou te ensinar. Olha essa outra imagem. Olha, tem as pás aqui, ó. Esses são os locais corretos de colocar a pá. Veja, uma do lado direito em cima, abaixo desse ossinho aqui, ó. Como é que chama esse ossinho aqui? Esse ossinho aqui, ó, é a clavícula. E o outro, gente, fica aqui embaixo, ó, na pontinha do coração do lado esquerdo. Então, ó, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Tem até o D, né? Nós estamos no D, de desfibrilador, ó. Um no direito, outro no esquerdo. Olha as pazinhas aqui. O que eu quero que você decore hoje? A sequência da desfibrilação. Então vamos ver aqui, ó. O médico ele pode pedir para você programar ali o desfibrilador com um choque de 200 joules, 300 joules e 360 joules. Ó, vem para mim, não se assuste. Seguinte, como programar isso, gente? É igual o fogão, tá escrito lá, que não deu pra gente ler ali, ó. Mas quando você coloca, o médico pede, ó, programa aí pra mim 200 joules. Você vai lá no botão e coloca no 200. Igual 200 graus do fogão lá. Aí ele fala, não, vou mudar. Agora eu vou fazer 300 joules. Você vai lá, coloca no número 300. Gente, não tem dificuldade. Você vai lá, ó, coloca no número 360. Uma dica que eu vou dar é o seguinte, para colocar as pás no paciente naquela posição, tem que passar um gel condutor. Esse gel condutor, parece gel de cabelo, né? Parece gel de cabelo. Então é um gel que ele serve para duas coisas, para conduzir a eletricidade e para não queimar a pele do paciente, porque pode queimar, você não pode colocar as pás no paciente sem antes passar esse gel condutor. Começamos a letra D, mas hoje só foi para te deixar na vontade, para que semana que vem vamos continuar com a letra D e você fique com vontade que eu vou te ensinar tudo de desfibrilação e vou te ensinar a ler um eletrocardiograma. Nós vamos ler o eletro para saber o que está acontecendo, tá? Saudade de vocês. Não fique triste, vai ter continuação do D. Eu ainda comecei só hoje, não deu tempo, gente. Já acabou a memória do celular aqui, tá? Um grande abraço, um beijo e tchau.